Em nosso último encontro, comentei sobre a diferença entre o governo da família e o governo da cidade. De acordo com Aristóteles, eles são essencialmente distintos, pois, enquanto no primeiro caso se governa sobre desiguais, os filhos, a esposa, os escravos, no segundo se governa sobre homens livres e de modo alternado. Quem governa hoje será governado em breve. Quem é governado agora, logo mais, governará. Uma cidade pode ser governada tal como uma família, mas, neste caso, ela não atingirá sua excelência, não será uma boa cidade, não realizará seu potencial. Comentei também sobre a teoria da escravidão aristotélica, a qual é centrada na distinção entre uma escravidão natural e uma escravidão convencional. A escravidão dos bárbaros, dos não falantes da língua grega, daqueles que supostamente seriam desprovidos de inteligência, mas não de força, seria benéfica tanto para os senhores quanto para os escravos. Seria resultado da amizade, da comunhão dos interesses entre eles. Já a escravidão dos gregos, a escravidão decorrente de uma dívida não paga ou de uma derrota em batalhas, de homens que falam a língua grega e são providos de inteligência, esta escravidão é ilegítima, pois não é baseada no benefício mútuo, na amizade, na comunhão de interesses, sendo benéfica tão somente ao senhor e fundada na violência. Comentei ainda sobre a arte da aquisição, a crematística, parte crucial da administração da casa. Ali, Aristóteles também distingue uma aquisição natural, benéfica, de uma aquisição não natural, prejudicial. A natural é limitada. Ela visa a satisfação de necessidades ou desejos. A não natural é ilimitada. Ela é feita como um fim em si mesma. O enriquecimento é ali o seu próprio objetivo. Pois bem, antes de adentrarmos no terceiro livro, cabe aqui um comentário. Pode parecer que a oposição entre natureza e convenção, physis e nomos, seria o critério normativo. O que é natural é bom, o que é convencional é ruim. Mas este não é exatamente o caso. É preciso notar que o filósofo de Stagira tem uma concepção bem peculiar de natureza. Afinal, para ele, o natural tem finalidades, tem causas finais. De fato, há uma normatividade nisto. A aquisição de bens é útil para uma vida boa, para satisfazer as necessidades e os desejos, e é prejudicial que ela deixe de ser um meio para uma vida boa e se converta, ela própria, em um fim. Do mesmo modo, a escravidão é boa enquanto estiver baseada na comunhão de interesses, na amizade, pois a finalidade da escravidão seria juntar a inteligência com a força. Mas cabe enfatizar que disto não resulta uma condenação do convencional, da lei, do artifício, algo que se encontraria, por exemplo, em outras escolas, notadamente nos cínicos. O problema da aquisição ilimitada é ela perverter a finalidade da arte da aquisição. O problema da escravidão não natural é ela perverter a finalidade da escravidão. Uma vida humana excelente, uma vida boa, a realização da natureza do homem, só pode acontecer em uma comunidade política ordenada por leis e convenções. Por isso, há uma continuidade entre physis e nomos, entre natureza e convenção, em vez de uma simples contraposição entre elas. Melhor ainda, a natureza humana só se realiza por meio de convenções, da lei, do artifício. Dito isto, avancemos para os livros restantes. Como de costume, dividi nossa aula de hoje em 3 blocos. No primeiro, vou indicar o assunto do segundo livro da Política de Aristóteles, falar da estrutura do terceiro livro e adentrar já em seu primeiro assunto, a teoria da cidadania.
No segundo bloco, o mais importante, vou examinar a taxonomia dos regimes políticos, assim como sua hierarquização e seu critério distintivo. No derradeiro bloco, comentarei sobre a justiça política e indicarei, muito sumariamente, algumas das apropriações contemporâneas de Aristóteles. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é a 8ª aula do curso livre de Filosofia Política, a terceira dedicada ao pensamento político aristotélico. O curso livre de Filosofia Política é uma adaptação urgente da disciplina de Filosofia Política ministrada para os alunos do período noturno da graduação em Filosofia da UFMG para o ensino remoto emergencial em razão da pandemia do Covid-19. Não vou comentar o conteúdo do segundo livro da política. Vou tão somente indicar o seu assunto. Aristóteles dedica este tratado ao exame de constituições ideais, a da República e a das leis de Platão, assim como a de dois autores menos conhecidos, Faleias e Hipódamo. Além disso, Aristóteles também analisa as constituições existentes, notadamente as de Esparta, Creta e Cartago. Para nós, o mais importante ali é a crítica feita por Aristóteles à República de Platão. De forma extremamente sucinta, Platão sugere que quanto mais unitária uma cidade, melhor ela é. Aristóteles critica tal concepção, dizendo que uma cidade é, por natureza, uma pluralidade e que, portanto, as medidas para aumentar a unidade da cidade propostas por Platão, a comunidade das mulheres e dos filhos, assim como a comunidade dos bens, na verdade, destruiriam a cidade. O livro 3 se inicia com a definição de regime político, termo nosso que serve para verter o vocábulo grego politeia, aquele mesmo vocábulo que dá título à obra de Platão, por nós intitulada de República. Diz Aristóteles, um regime político resulta de um certo modo de ordenar os habitantes da cidade. 1256b. Isso serve como uma deixa para se passar ao exame do conceito de cidadãos, dos polites. Segundo Aristóteles, cito, quem é cidadão é uma questão frequentemente disputada, pois o homem que é tido por cidadão numa democracia muitas vezes não o é em uma oligarquia. 1275a. Logo a seguir, ele afirma: o cidadão difere necessariamente em cada regime. Mas ainda que não se possa definir peremptoriamente quem é cidadão, pois isto varia de acordo com cada regime político, é possível saber o que é o cidadão. Cito mais uma vez. Não há melhor critério para definir o que é o cidadão, em sentido estrito, do que entender a cidadania como capacidade de participar na administração da justiça e no governo. 1275a. Cidadão, portanto, é aquele que participa do governo, exercendo uma função, seja ela deliberativa, seja ela judiciária. Como já mencionado no comentário sobre o livro 1, Atenas, assim como as demais cidades gregas, foi palco de conflitos quanto à extensão dos direitos de cidadania. Em especial, havia disputa para saber se tal direito seria estendido aos trabalhadores manuais ou não. Aristóteles deixa claro, mais adiante, sua posição, ao afirmar que a cidade mais perfeita não fará do trabalhador manual um cidadão. 1278a. O que significa que Aristóteles assume uma posição, para falar o mínimo, pouco democrática nesta querela, uma posição próxima daquela defendida pela facção aristocrática.
A justificativa para sua posição está em sua concepção da virtude ou excelência, como a gente traduz um vocábulo grego bastante complicado, areté. Mais precisamente da virtude ou excelência cívica, isto é, do que significa ser um bom cidadão. A virtude do bom cidadão deve necessariamente ser relativa ao regime, nos informa Aristóteles em 1276b. Pode-se dizer que cada cidadão deve cumprir bem a função que lhe compete, e é nisso que consiste a sua virtude, 1276b, sendo a função especificada conforme o regime existente na cidade. Não é preciso ser um homem bom para ser um bom cidadão. Aliás, é bem mais fácil ser um bom cidadão, pois basta realizar de forma satisfatória a função que lhe cabe, do que ser um homem bom, isto é, um homem com todas aquelas virtudes descritas na Ética Nicômaco. Aristóteles, no entanto, observa que, cito, a definição de virtude cívica, de que já falamos, não alcança todos os cidadãos, nem apenas os homens livres, mas só os que estão isentos de trabalhos indispensáveis à sobrevivência. 1278-A. Provavelmente por considerar que apenas estes, ou seja, os homens que não trabalham, os homens que não precisam se dedicar à produção daquilo que eles necessitam para sobreviver, somente estes homens podem se dedicar integralmente à cidade. Os critérios específicos para integrar a classe de cidadão dependem de cada forma de regime, como já foi dito. Em uma aristocracia, é preciso ter mérito e virtudes. Em uma oligarquia, é preciso ter certo montante de dinheiro. Quando Aristóteles afirma que só o homem livre, mais precisamente aquele que não precisa perder tempo com o necessário para a reprodução da vida, pode ser cidadão, pois pode se ocupar inteiramente com coisas mais nobres, como os assuntos públicos, a arte da guerra e a arte da aquisição de conhecimento, ele expressa um lugar comum do pensamento grego, que é o menosprezo ao trabalho, ao negócio e o louvor ao ócio, ao tempo livre. A própria concepção de liberdade dos gregos está profundamente associada à ideia de ter o tempo ao seu dispor, sem precisar se preocupar com a própria subsistência. O ideal grego, portanto, é ter escravos que não apenas produzam o necessário, mas que também administrem o oikos, liberando o senhor de toda e qualquer ocupação doméstica. Um regime, nas palavras de Aristóteles, pode ser definido como a organização da cidade no que se refere a diversas magistraturas e, sobretudo, as magistraturas supremas, 1278b. Eles são classificados a partir de dois critérios. Primeiro, de acordo com quem governa, se se poucos ou se muitos. E, segundo, de acordo com para quem se governa, isto é, se com vistas ao bem comum ou se com vistas apenas ao bem dos próprios governantes. Eis a passagem em que Aristóteles explica este segundo critério. Cito: os regimes que se propõem atingir o interesse comum são retos, na perspectiva da justiça absoluta. Os que apenas atendem aos interesses dos governantes são defeituosos, e todos eles desviados dos regimes retos. São despóticos, mas a cidade é uma comunidade de homens livres. 1279-A. Fica claro, portanto, que o critério para definir se um regime é correto ou incorreto é o interesse comum.
Se as medidas tomadas pelo governo visam satisfazer apenas o interesse daquele que governa, o regime de tal governo é um desvio, um afastamento da forma correta de governo, o qual busca, por sua vez, satisfazer o interesse tanto dos governados quanto dos governantes, isto é, o interesse comum de toda a cidade. E eis a passagem em que o filósofo de Stagira explicita o primeiro critério, acerca de quem governa. Cito outra vez. Dado que regime e governo significam a mesma coisa, sendo o governo o elemento supremo em cada cidade, necessariamente serão supremos ou um indivíduo, ou poucos, ou muitos. Quando o único, ou os poucos, ou os muitos governam em vista do interesse comum, esses regimes serão necessariamente retos. Os regimes em que se governa em vista dos únicos, dos poucos ou dos muitos são transviados. E logo mais, ele complementa. De entre as formas de governo por um só, chamamos realeza a que visa o interesse comum. Chamamos aristocracia a forma de governo por poucos, mas sempre mais do que um, seja porque governam os melhores ou porque se propõem o melhor para a cidade e seus membros. Finalmente, quando os muitos governam em vista ao regime comum, o regime recebe um nome comum a todos os regimes, regime constitucional. Os três desvios correspondentes são a tirania em relação à realeza, a oligarquia em relação à aristocracia, a democracia em relação ao regime constitucional. A tirania é o governo de um só com vista ao interesse pessoal. A oligarquia é busca do interesse dos ricos. A democracia visa o interesse dos pobres. Nenhum destes regimes visa o interesse da comunidade. 1279 A. B. Em resumo, da combinação dos dois critérios resultam 6 formas de regime, de ordenações da cidade. Se o poder é exercido por um só, com vistas ao objetivo comum, o regime é monárquico ou uma realeza. Se é exercido por um só, mas quem governa só almeja o seu próprio bem, então ele é tirânico. Se alguns exercem o poder, uma pequena assembleia, e o poder é exercido para todos, para o bem da cidade, então o regime é aristocrático. Mas se estes alguns governam visando seu próprio bem, o regime é oligárquico. Agora, se esta assembleia que governa é numerosa, se são muitos os governantes, o regime será constitucional, caso seu fim seja o bem geral, e democracia, se esta grande assembleia só busca beneficiar aos seus próprios membros. Mas seria possível hierarquizar estes regimes, isto é, descobrir qual das 3 formas retas é a melhor, assim como qual das 3 formas corrompidas é a pior? E em caso positivo, qual seria esta ordenação? A resposta de Aristóteles, acredito, está nesta passagem. A partir daqui, vê-se claramente qual o pior dos regimes desviados e o segundo pior. O pior será necessariamente aquele que resulta da perversão do mais excelente e mais divino, do mesmo modo que a realeza é necessariamente régia, quer pelo nome que ostenta, quer pela destacada superioridade de quem reina. Também a tirania é o pior dos regimes, na medida em que se apresenta como o regime mais completamente afastado do regime constitucional. Segue-se-lhe, em segundo lugar, a oligarquia. De fato, a aristocracia ainda se encontra distante do regime constitucional, surgindo a democracia como a mais moderada das 3 formas de perversão. 1289 A.B. Essa passagem está no livro 4 e não no livro 3. Na Ética Nicômaco, obra provavelmente escrita um pouco antes da Política, Aristóteles afirma algo levemente diferente. Diz ele: existem 3 espécies de constituição e igual número de desvios, perversões daquelas, por assim dizer,
as constituições são a monarquia, a aristocracia e, em terceiro lugar, a que se baseia na posse de bens e que seria talvez apropriado chamar timocracia, embora a maioria lhe chame governo do povo. A melhor delas é a monarquia e a pior, a timocracia. Ética Nicômaco, 1159a. Ora, a meu ver, muito embora Aristóteles indique que todos os regimes retos são bons e que, portanto, podem ser os melhores em dadas circunstâncias, e todos os desvios ruins, é fácil ver que ele estabelece uma hierarquia da melhor ordenação para a pior. Monarquia, aristocracia, regime constitucional, democracia, oligarquia, tirania. Na Ética Nicômaco, ele afirma ainda mais explicitamente, embora então utilize o termo timocracia para o regime constitucional. Porém, Francis Wolff, um excelente comentador da filosofia política aristotélica, discorda. Diz ele: todo regime que visa o interesse geral é justo no sentido absoluto do termo, isto é, não atribuído justamente a fulano ou beltrano, mas politicamente justo para todos, justo para a coletividade, pois corresponde à essência mesma da vida política. Portanto, deste ponto de vista, a realeza, a aristocracia e o regime constitucional podem ser considerados justos, pois o valor de um regime não depende do número daqueles que governam, mas daquilo em vista de que governam. E um pouco mais adiante, novamente Wolff. Mas uma questão permanece, diferente das duas precedentes. Que tipo de regime é o mais capaz de tomar as melhores decisões para a cidade? Este regime será justo em um terceiro sentido do termo, não porque nele o poder é justamente repartido, nem somente porque visa o interesse geral, mas porque seu modo de governo torna mais capaz de alcançar este bem. E a resposta de Aristóteles a esta questão é também sem ambiguidade. É o regime popular, isto é, aquele no qual as deliberações são efetuadas coletivamente pelo conjunto do povo. Wolff, 1999, página 122. Wolff abre margem, assim, para uma interpretação que torna a obra de Aristóteles mais simpática ao governo popular. De acordo com ele, haveria pouco espaço para diferenciar os regimes de forma valorativa. Eu discordo. Aristóteles não apenas indica explicitamente sua preferência pelo regime monárquico, como defende critérios bastante exclusivos para a obtenção da cidadania. Antes de passar ao exame da justiça política, cabe uma última advertência muito bem expressa por Norberto Bobbio. Cito o autor italiano. A importância histórica da teoria das 6 formas de governo, do modo como foi fixada por Aristóteles, é enorme. Mas não devemos dar-lhe uma importância excessiva dentro da obra aristotélica, que é mais rica de observações e determinações do que poderia parecer considerando a tipologia que estudamos. Poder-se-ia mesmo dizer que o êxito histórico do esquema de classificação, facilmente compreensível, como de todos os esquemas que reduzem uma realidade histórica complexa, como era das cidades gregas, de suas evoluções e revoluções, terminou induzindo uma leitura simplificada da política, desprezando a complexidade das suas articulações internas. Aristóteles analisa cada uma das 6 formas em especificações históricas, subdividindo-as em muitas espécies particulares, cuja determinação faz com que o esquema geral pareça muito menos rígido do que ficou consignado na tradição do pensamento político. Por vezes, deixa de seguir esse esquema ao estudar a passagem de uma subespécie para outra. Bobbio, 2000, página 59. Reforço essa advertência, em especial por conta de nosso próprio recorte. Por uma questão de economia de tempo, privilegiamos os livros 1 e 3, e não discutiremos os demais. Mas nos 5 livros restantes, Aristóteles vai examinar em pormenores cada uma dessas constituições. Vai mostrar as subespécies de cada um desses regimes.
Ao longo de seu exame, fica claro que não se trata de uma divisão estanque, mas bastante fluida. Afinal, há regimes mistos a misturar elementos de uma forma com elementos de outra. Aliás, o filósofo de Stagira comenta longamente sobre um destes regimes mistos, resultado de uma fusão da democracia com a oligarquia, e, curiosamente, da mescla entre dois regimes impuros, desviados, surge uma constituição de certa forma elogiada por Aristóteles, por conseguir estabilizar a cidade, ao conseguir ponderar bem os interesses das distintas facções. Por isso, em Aristóteles, já os primórdios de uma doutrina do governo misto, algo que vai perdurar por longo tempo, sendo bem mais desenvolvida por Políbio alguns séculos adiante, até porque se encontra instituída, de certa forma, na Roma Antiga. Governo misto é um regime capaz de distribuir a magistratura suprema entre diversas instâncias, cada uma delas composta por uma parte da cidade. É uma doutrina que pode ser vista como antecessora da moderna teoria da separação dos poderes, mas que não deve, de forma alguma, ser confundida ou identificada com esta. Logo depois de apresentar sua classificação dos regimes, Aristóteles passa a comentar sobre a justiça política e, com isso, adentra nos conflitos sociais corriqueiros das polis gregas. Menciono 3 passagens extensas desta seção na sequência. Na primeira, Aristóteles mostra que a concepção acerca da justiça está vinculada ao regime instituído. Na segunda, apresenta o dilema entre uma concepção oligárquica e outra democrática, para então, na terceira, defender uma terceira via, uma alternativa a este dilema. Eis as passagens. Primeira. Ambos os regimes, a saber, oligarquia e democracia, defendem uma certa concepção de justiça, mas apenas relativa, e nenhum deles se refere à justiça suprema na sua integridade. A razão é que estão a julgar em causa própria, e na maior parte dos casos, os homens são maus juízes quando seus próprios interesses estão em causa. E como a justiça é relativa às pessoas, e uma justa distribuição é aquela em que os valores relativos das coisas correspondem aos das pessoas que as recebem, os que advogam a oligarquia e a democracia concordam no que constitui a igualdade das coisas, mas discordam no que constitui a igualdade dos indivíduos. 1280a. Segunda passagem. Uns presumem que a desigualdade num aspecto, por exemplo, a riqueza, implica a desigualdade em tudo. Os outros acreditam que a igualdade num aspecto, por exemplo, a liberdade, significa igualdade em tudo. Mas nenhum deles consegue dizer o essencial. De fato, se os homens se reuniram em comunidade por causa de riquezas, a participação na cidade deveria ser proporcional à participação na riqueza. Porém, os homens não se associaram apenas para viver, mas, sobretudo, para a vida boa. Logo depois. É preciso concluir que a comunidade política existe graças às boas ações, e não à simples vida em comum. Aos que contribuem mais para este tipo de comunidade, cabe-lhes uma maior parte na cidade do que aqueles que lhes são iguais ou mesmo superiores em nascimento e em liberdade, embora inferiores em virtude cívica, e cabe-lhes mais do que aqueles que o superam em riqueza, mas não em virtude. 1281a. Aristóteles contrapõe, nestes trechos, 2 concepções de justiça distributiva. A oligárquica sugere que os homens merecem receber o equivalente ao que contribuíram. Portanto, se um homem contribui fornecendo 1/3 do total necessário para determinada tarefa, digamos, uma guerra contra outra cidade,
ele deve também ficar com 1/3 do butim, da riqueza saqueada em caso de vitória. Já a concepção democrática sugere que a partilha deveria ocorrer por igual, isto é, que o butim, no caso, seja dividido igualmente entre todos aqueles que tomaram parte nos esforços de guerra. O que Aristóteles sugere é que a justa distribuição seria aquela que não obedece nem ao critério oligárquico, o da riqueza, nem ao critério democrático, o da igualdade na liberdade, e sim a um terceiro critério, o da virtude cívica, o da participação na vida da comunidade. Ainda assim, Aristóteles afirma que todas as leis que estão de acordo com os regimes retos são boas, são justas. Cito outra vez. Tal como os regimes, as leis ou são boas ou más, justas ou injustas. Pelo menos uma coisa é evidente: as leis devem ser estabelecidas de acordo com o regime, e se é este o caso, segue-se que as leis que estão de acordo com o regime correto devem ser necessariamente justas, e as leis que estão de acordo com os regimes transviados são injustas. 1282b. Mas na conclusão deste raciocínio, ele diz algo um pouco diferente. Cito: entre tocadores de flauta, igualmente hábeis na sua arte, não seriam, de preferência, os bem-nascidos a ser dotados de flautas, pois não é o mais bem-nascido que toca melhor. A quem desempenhar melhor o seu trabalho, deve ser dado o melhor instrumento. 1282b. Como dito lá atrás, ainda na primeira aula sobre Aristóteles, há uma contínua tensão entre proposições ideais, entre uma concepção de melhor regime, e proposições empíricas, a observação dos regimes existentes. Aqui esta tensão fica explícita. Por um lado, Aristóteles observa que as leis que estão de acordo com os regimes retos são boas e justas. Mas, por outro, ele afirma que o ideal é a coisa ser dada a quem melhor a utilizará. Isto é, ao melhor flautista seria dada a melhor flauta. Como bem observa Michael Sandel, 1. A justiça é teleológica. Para definir os direitos, é preciso saber qual é o telos, palavra grega que significa propósito, finalidade ou objetivo da prática social em questão. 2. A justiça é honorífica. Compreender o telos de uma prática, ou discutir sobre ele, significa, pelo menos em parte, compreender ou discutir as virtudes que ela deve honrar e recompensar. Sandel, 2009, página 233. Para encerrar este percurso, 2 palavras sobre a recuperação contemporânea da política aristotélica. Ao contrário do que ocorre com o pensamento político platônico, o pensamento político aristotélico tem defensores no debate contemporâneo. Isto é, há algumas vozes importantes da filosofia política contemporânea que reivindicam o legado de Aristóteles, uma atualização dele como sendo válida para pensar o nosso tempo e prescrever linhas de ação. É evidente que esta recuperação passa por discernir aspectos totalmente datados ou obsoletos, a sua teoria da escravidão, por exemplo, de outros que ainda seriam pertinentes. Sua concepção de justiça como estando vinculadas a fins ou honras que cada instituição almeja realizar ou celebrar. Em uma indicação muito sumária, apenas observo que há recuperações do pensamento político aristotélico, do pensamento social aristotélico, em um campo conservador e claramente à direita do espectro político, caso notadamente de Léo Strauss e de Alasdair MacIntyre, mas há também quem, no campo progressista e mesmo à esquerda do espectro político, encontra ali inspiração. É o caso do próprio Michael Sandel, recém-citado, assim como de Martha Nussbaum, uma das autoras mais debatidas da filosofia atual. Para a elaboração desta aula, foram utilizados, além da política de Aristóteles, em tradução de Antônio Campelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes para a editora Vega,
Os livros Aristóteles e a Política, de Francis Wolff, Teorias das Formas de Governo, de Norberto Bobbio, e Justiça, o que é fazer a coisa certa, de Michael Sandel. A música tocada ao princípio, ao final e nas quebras entre um bloco e outro é Chorando Baixinho, composição de Abel Ferreira, em execução de Rafael Rabelo e Paulo Moura.